Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar com vocês, uma alegria estar na casa onde nós podemos buscar o Senhor juntos, nos reunir como igreja de Deus, e uma alegria cantar Castelo Forte é o nosso Deus. As circunstâncias em que esse hino foi... Estou vendo meus irmãos queridos aqui. Alegria recebê-los, viu? Bem. As circunstâncias em que esse hino foi composto foram circunstâncias totalmente desfavoráveis, onde o autor, Martinho Lutero, estava em perigo de vida. Se ele continuasse abrindo a boca, proclamando a palavra com simplicidade e fidelidade, ele estaria sujeito a perseguições e à própria morte. Mas Deus o inspirou, com base na palavra, ele compôs esse hino: Castelo Forte é o nosso Deus. É Ele que é a nossa segurança. E nós vamos, hoje de manhã, nosso tema: quem é este? Uma expressão, uma pergunta que os discípulos fizeram em relação ao Senhor Jesus. Uma certa circunstância que eles viram o que o Senhor Jesus fez. Aquilo criou neles um misto de temor e admiração. Eles viram que não estavam lidando, não estavam na presença de uma pessoa qualquer, mas eles ainda não compreendiam perfeitamente quem era o Senhor Jesus, mas eles sabiam, não era um homem comum, era um homem como eles, que nós vamos ver em Lucas 8, abra sua Bíblia, por favor, Lucas 8, nós vamos ler do versículo 22 ao 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, referindo-se ao Senhor Jesus, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar ou de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Esse incidente ele é narrado pelos três primeiros evangelistas, por Mateus, Marcos e Lucas. E Marcos nos informa que isso já foi mais tarde no dia. Foi no final de um dia bastante exaustivo, de ensino, de pregação, de ministração ao povo. Jesus estava muito cansado, porque foi exigido muito dele, ele se deu durante o dia inteiro. Ele usou até o barco como púlpito para falar, mas sempre havia contato direto com as pessoas, quando ele curava, quando ele abençoava as pessoas. Então, mais tarde no dia, ele entra de novo no barco, com os 12 discípulos. Então eram pelo menos 13 pessoas, talvez uma ou outra pessoa mais. Então, no mínimo 13 pessoas. Então não era um barco muito pequeno, não era uma canoa, era um barco pesqueiro.
e de um certo porte. E ele diz: vamos para outra margem do lago. Eles estão no mar da Galileia, ou no lago Genezaré, ou o lago, o mar de Tiberíades. É o mesmo nome para o mesmo local geográfico. E ele diz: vamos, passemos para outra margem. E partiram. Mas quando, no meio dessa viagem, a certa altura, veio um tufão de vento. E o texto dá a entender que não foi só vento, foi chuva também. Foi muito forte, ao ponto de os próprios pescadores, acostumados com água, com chuva, com vento, eles ficaram extremamente apavorados. E o texto nos diz que eles corriam o perigo de afundar. Já estava entrando água no barco. E esse mar da Galileia, ele fica mais ou menos uns 210 metros abaixo do nível do mar. E ele está no meio ele é fundo e do lado tem montanhas, tem montes, né? Então é costume dar um tipo de um tufão ali, de repente, é inesperado e muito forte o tipo de tempestade que acontece. E eles foram surpreendidos nessa tempestade, mas havia uma palavra do Senhor Jesus: passemos para o outro lado. Então, eles foram baseados nessa palavra. E há várias coisas que nós podemos aprender nisso. Que mesmo que nós estejamos em obediência ao Senhor, em comunhão com Ele, fazendo o que Ele quer, isso não significa que não haja dificuldades, que não haja contratempos. É certo que vai haver. Nós estamos sujeitos aos contratempos aqui nesse mundo. Estava conversando com a irmã Célia ali na entrada, ela estava falando isso. Ela disse que quando ela se converteu, ela achava que essas coisas iam acabar. Eu também, a mesma coisa. A maneira como Deus me abriu os olhos para isso foi o rapaz que me falou do Senhor Jesus. Ele estava me contando, só que ele tinha muito mosquito, e ele dormia com um mosquiteiro. Ele disse: olha, eu dormi com o joelho encostado no mosquiteiro e acordei com o joelho todo furado, todo pintado. Eu pensei: o quê? Eu não falei nada, mas a minha impressão era que o cristão estava livre disso. É uma coisa simples assim, que Deus me abriu os olhos. Não, eu tinha maior respeito por esse irmão, que já é falecido, mas ele era um homem de Deus, era um homem sério. Eu pensei: então as coisas acontecem, né? Mesmo com os que temem a Deus. E nós temos aqui, que eu não conhecia as Escrituras, né? Sabendo que, ou lia e não enxergava, né? Que quando você está em obediência, tem duas coisas. Uma, que as coisas vão acontecer. Mas, se o Senhor disse: vamos para outra margem, vai chegar na outra margem. Ele não volta atrás por causa das dificuldades, ele não recua. Deus não é um Deus que fica fazendo planos: opa, esse não deu, esse aqui não vai, esse aqui não deu. Não. O Senhor, quando Ele te dá a palavra, você pode pôr todo o seu peso em cima da palavra. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essas promessas, nós temos que usar como um apoio para a nossa oração. E falar: Senhor, cumpre isso na minha vida. Humildemente pedir. Nós devemos... Se alguém te dá uma moeda de R$1, ela tem o valor de R$1. Você considera o valor de face dela, né? Ou uma nota de 100.
Às vezes nós pegamos as promessas de Deus, Ele nos dá uma nota de 100 e nós falamos, olha, será que eu consigo comprar uma balinha? Alguma coisa? Nós não damos o devido valor àquilo que é a palavra do Senhor. Então, com humildade, sabendo quem eu sou criatura dEle, sou filho dEle, mas humildemente eu venho, eu digo como Davi disse ao Senhor, ele diz, faze como disseste. Ele não estava exigindo, mas ele humildemente estava se apoiando na palavra que Deus tinha dito para ele, e disse, Senhor, faze assim, faze dessa forma. Isso é um conforto para nós, né? Que o Senhor não muda. Um dia Ele pensa de uma forma, outro dia Ele pensa de outra. Não, eu me sinto de uma forma um dia, outro dia eu me sinto de outra. Mas isso, Deus não muda, Ele não muda. No verso 23, diz que o Senhor Jesus adormeceu. Enquanto navegavam, Ele estava na parte de trás do barco, na popa, e ele adormeceu. Isso mostra a fragilidade dele como homem. Ele estava cansado. Esse aspecto do homem Jesus, do Deus homem, nós vamos ver daqui a pouco o aspecto divino, né? O Senhor Jesus, Deus, plenamente homem, plenamente Deus. É um mistério, mas é um dos fundamentos da fé cristã. Essa é a nossa alegria, saber que Deus tornou-se homem, né? E se humilhou e andou como homem, obediente, neste mundo como Adão devia ter andado. Por isso o Senhor Jesus é chamado de segundo homem. Adão, o primeiro homem, que devia ter andado em obediência a Deus, mas ele desobedeceu, voluntariamente ele desobedeceu. E o Senhor Jesus é chamado de último Adão, porque aquilo que nós cantamos hoje de manhã aconteceu com ele. Todo o pecado foi colocado nele. Deus o fez pecado para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. E ele é chamado então o último Adão e o segundo homem. Ele é o chefe, ou ele é o representante de uma nova raça, uma raça obediente. Em Adão, nós nascemos em Adão por natureza, não precisamos fazer absolutamente nada, nós nascemos em Adão e temos as mesmas características de Adão, por natureza, teimosia, individualidade, a independência, né, de Deus, a desobediência, o pecado. Nós nascemos assim, nós nascemos em Adão. E ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo, no primeiro homem ou no segundo homem, no primeiro Adão ou no último Adão. Aqui nós não fazemos absolutamente nada, nós já somos colocados por Deus em Adão. Ele é o representante da raça humana. Para estarmos em Cristo, que é uma expressão muito usada em Efésios, por exemplo, a gente encontra lá muitas e muitas vezes a expressão em Cristo. Nós estamos em Cristo, porque agora estamos em Cristo. Isso é Deus isso tem que ser um acontecimento na nossa vida, e é coisa sobrenatural. Não é eu que escolho passar para o segundo homem, para o último Adão. Não, eu sou posto. Isso é um processo de Deus, soberano, onde o Todo-Poderoso Senhor nos inclui em Cristo. É isso que a Bíblia fala que nós somos batizados em Cristo. Não é o batismo de água, né, ou imersão, ou aspersão, não é isso.
Não é esse batismo, mas é a inclusão em Cristo, quando nós somos transformados, quando Ele nos transforma o coração. Enquanto navegavam, ele adormeceu, mostrando como era um homem necessitado, um homem limitado, totalmente limitado. Ele estava dentro do barco, ele não podia estar na margem ao mesmo tempo que estava no barco. Enquanto estava no barco, ele não estava em Jerusalém, ele não estava em Nazaré, ele não estava em Jericó. Ele estava num lugar de cada vez. Era um homem com carne e osso como nós. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Isso me lembra Satanás usa muitas vezes, ele recebe da parte de Deus autorização para usar o vento e a tempestade para destruição. E isso, no livro de Jó, nós temos um breve relato. Abra sua Bíblia, segure aí em Lucas 8, e abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Quando Satanás difama Jó diante de Deus, ele fala mal, ele é o difamador, ele é o acusador dos irmãos. E ele chega diante de Deus e diz: Jó está servindo você por interesse, não é sincero. É claro que ele vai servir, tanto que o Senhor abençoou, o Senhor parece que colocou uma cerca em volta dele, ele só progride, ele só é abençoado. Então, falando mal de Jó. E essa é a característica de Satanás e daqueles que são filhos do diabo. Então, por isso a palavra de Deus é tão séria quanto à questão da difamação. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que eu não devo me reunir com aquele que, dizendo-se irmão, é difamador. É claro que há outras coisas que ele diz. Ele diz aquele que é beberrão, que é adúltero, e dizendo-se irmão, mas a gente esquece às vezes que o difamador está ali também. E isso é extremamente sério. Isso é uma característica de Satanás. Jó capítulo 1, Satanás recebe, depois de ele fazer essa difamação, Deus diz para ele: olha, você pode fazer o que você bem quiser com os bens de Jó. Então, ele incita pessoas a irem roubar os camelos e os jumentos, e desce fogo do céu e queima as ovelhas. E ainda no verso 18, e as pessoas vão relatando para Jó: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, só eu escapei, eu vim trazer-te essa notícia. No verso 18 ele diz assim: também este falava, que tinha dado uma notícia ruim para Jó, este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Quando nós lemos a história toda, nós vemos que isso foi ação de Satanás, com permissão de Deus. Deus deu os limites para Satanás agir, e Jó, em seguida, Jó, ele raspa a cabeça, rasga o manto e se lança em terra e adora, e ele diz no verso 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Agora ele diz uma coisa fundamental aqui: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não disse: o Senhor o deu e Satanás o tomou. Não, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Então os olhos de Jó estavam fixos no Senhor. A questão dele era com o Senhor. A palavra de Deus nos revela que havia
algo no mundo espiritual, que Satanás usou um vento vindo do deserto, que deu contra a casa onde os filhos de Jó estavam reunidos e os matou. O autor da carta aos Hebreus diz que o diabo é o autor da morte, ele é o executor, debaixo da mão de Deus, debaixo da permissão e da orientação, da limitação de Deus. Ele não tem liberdade para agir como ele bem entende. Esse autor, Martinho Lutero, autor do hino que nós cantamos, Castelo Forte, ele disse uma frase que é muito impressionante. Ele disse: o diabo é o servo de Deus. E se você olhar teologicamente, está certo, é uma afirmação correta. Ele é insubmisso, ele é um rebelde, que jamais será restaurado. Mas ele é servo de Deus no sentido de que ele só faz, e ele só faz aquilo que Deus diz e quando Deus diz, quando Deus permite. Nesse caso, possivelmente, houve essa investida contra o Senhor Jesus, que estava no barco junto com seus discípulos. E a gente não pode esquecer que logo em seguida, se você der uma olhada no texto seguinte, depois do versículo 25, em Lucas 8, vem a história da libertação do Gerazeno, do endemoninhado Gerazeno. Então, possivelmente, de alguma maneira, o diabo queria não só investir contra o Senhor Jesus, ele constantemente investia contra o Senhor Jesus. Tanto que Herodes mandou matar, quando os magos vieram do Oriente, perguntaram a Herodes onde estava o novo rei dos judeus, Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, com o intuito de destruir esse novo rei. Foi uma investida de Satanás usando Herodes para a destruição do Messias, daquele que é o Redentor, o ungido de Deus, a nossa salvação. Era essa a intenção de Satanás. E aqui também. E, além disso, era a tentativa de evitar que fosse liberto um homem que estava debaixo das garras dele. Mas o Senhor Jesus, os discípulos, no versículo 24, eles se chegaram a ele, correram até onde eles estavam e o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre! O desespero desses homens era genuíno, era verdadeiro, o barco estava a ponto de afundar. Eles gritaram, acordaram o Senhor. O Senhor despertou e repreendeu o vento e a fúria da água. Ele ordenou: cala-te, emudece. E imediatamente se fez uma bonança, se fez uma calmaria no mar. Era possível de novo remar e passar até o outro lado. Aqui o Senhor Jesus, homem, mas Deus, ele mostra uma coisa que as próprias Escrituras no Antigo Testamento, toda a intervenção com água, com mar, com ondas, com tempestade, tudo isso é atribuído ao Senhor. No Salmo 65, 7, o salmista diz: Tu, dirigindo-se a Deus, Tu aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas. E o profeta Naum, ele diz: Ele, o Senhor, repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Isso é um atributo de Deus. Isso é só Deus quem faz.
Foi Deus quem criou o mar e estabeleceu ao mar o seu limite. E diz que daqui você não passa. Então o mar vem com ondas fortes, altas, mas ele chega no ponto onde Deus estabeleceu o limite. Então, esse foi um milagre que o Senhor Jesus operou, mostrando que Ele é Deus. Isso é maravilhoso. Não havia morto que ficasse morto na presença do Senhor Jesus, não havia enfermo de qualquer tipo, paralítico, não havia mulher com hemorragia de 12 anos, coitada, que tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e não tinha resolvido um problema crônico de saúde. O Senhor a curou, ela tocou na veste dele e a curou. Paralítico, o leproso que se chegou ao Senhor Jesus, humildemente dizendo: Senhor, se tu quiseres, depende de ti, eu sei que o Senhor tem poder de me purificar. E o Senhor Jesus prontamente o curou, mostrando a misericórdia dele. É como ele demonstrou aqui, aquietando a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Os discípulos fizeram aquilo que nós devemos fazer. Eles oraram ao Senhor. Esse clamor, mestre, mestre, estamos perecendo, é oração. Toda conversa com o Senhor Jesus é oração. Orar é isso, é dirigir-se ao Senhor, é expor o que eu tenho no meu coração com simplicidade diante dele. E ele imediatamente atendeu. No Antigo Testamento nós vemos um episódio. Abra sua Bíblia lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Houve um momento em que o reino de Judá estava sendo ameaçado. E Josafá, que era o rei, ele era um homem piedoso, ele se viu extremamente apavorado com essa situação. O povo que vinha contra ele era em maior número, e ele sabia que ele não tinha condições de vencer essa batalha. E ele diz no verso 5, ele fez uma oração pública. Verso 5, ele diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele começa orando de uma maneira que nós devemos orar. Ele começou a orar lembrando quem Deus é. E isso é extremamente importante quando nós oramos, que nós não estamos nos dirigindo a uma pessoa qualquer. Ele diz: Senhor, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Antes de nós orarmos, ou enquanto estamos orando, é extremamente importante lembrarmos a quem nós estamos orando. Ao Senhor que pode todas as coisas, aquele que domina todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra. Eu fui extremamente abençoado quando o irmão Danilo falou sobre o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro está no nome do Senhor,
que fez os céus e a terra. Ele é todo-poderoso, não há limites para o Senhor. E eu posso me confiar plenamente a Ele. Eu posso descansar. É como deitar numa rede. Você não deita ficando tenso, mas você deita relaxando. A não ser que os ganchos estejam num lugar inconveniente. Mas se eles estão bem fixados na parede, você sabe que ali está bem seguro, você deita e relaxa. Quanto mais no Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu entro no meu dia a dia, quando eu começo a trabalhar no meu dia a dia, eu posso ir com toda a confiança. Não quer dizer que tudo vai dar certo, não é isso. Mas eu estou com Ele, Ele está comigo. A promessa do Senhor Jesus é estar comigo todos os dias. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu posso depositar totalmente minha confiança nele. Aquilo que vai me acontecer, eu desconheço, mas eu sei que Ele está controlando. Olha o versículo 12 do segundo livro das Crônicas, 20. Josafá diz, ele continua a oração depois daquilo que nós lemos, e aqui no verso 12, ele diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, contra os nossos inimigos? Aí ele diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele era uma grande multidão, ele não sabia exatamente o que fazer, mas ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a minha atitude. Senhor, eu estou olhando as circunstâncias aqui, eu estou vendo tudo o que eu estou passando, mas no meu interior, os olhos da minha alma estão postos em ti. Esse é um exercício que nós precisamos aprender a fazer, a colocar os olhos da fé no Senhor. Isso durante o dia, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou andando no trânsito, enquanto eu estou desempenhando as minhas obrigações, o meu dia a dia, as interrupções, eu estou com os olhos postos no Senhor. Eu não sei, Senhor, o que fazer, mas o Senhor dirige. A promessa dele é que o homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará no caminho que deve seguir. Essa é a promessa do Senhor, então eu devo me apegar a isso. E quando o Senhor Jesus é chamado, quando os discípulos o despertam e dizem: Mestre, Mestre, estamos perecendo, Ele acorda e repreende o vento. Depois que ele faz isso, que ele resolveu a questão que estava apavorando os discípulos, eram homens que tinham fé, eram homens sinceros, estavam ali com o Senhor Jesus, mas a fé deles parece que evaporou naquela hora, diante das circunstâncias. Então o Senhor chama a atenção deles, os repreende. Onde está a vossa fé? Agora é hora de exercer a fé. É essa hora que não é a grande fé, mas é a qualidade da fé, aquela simplicidade, a fé infantil. Quando estava conversando na sexta-feira com duas pessoas, e falando, os filhos da gente, quando eles ficam com medo, eles estão no colo, eles se agarram na gente, né? Dão aquele puxão assim, eles se achegam mais para a gente. Essa hora, na hora da dificuldade, na hora da provação, é que eu devo me chegar ao Senhor. Isso não é desagradável.
E o pai e a mãe que estão com o filho no colo, eles não ficam chateados com o filho. Ele está com medo, talvez sem razão de ter, porque não é, mas ele está com medo. Então o pai acolhe, segura, dá carinho, reforça a segurança da criança. E a Bíblia diz que os discípulos, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? Mas quem é esse? Nós nunca vimos isso. É o Criador, aquele que criou os céus e a terra, que repreendeu o mar. Acalma, emudece, e imediatamente se fez uma calmaria. Eles ficaram possuídos de temor e admiração. Era um misto de medo e de reverência. Eles viram, nós estamos na presença de alguém que não é um homem comum. É Deus, homem. Como é que está na sua vida? Como é que você reage? Aprenda a reagir com simplicidade, como eles reagiram. Eles entraram em pânico, eles piraram, na hora. Nós vamos afundar. Mas o Senhor os atendeu, na misericórdia dEle, na compaixão dEle. Que Deus nos conceda graça para agirmos assim, nos voltarmos a Ele, em humildade, em simplicidade, e sermos atendidos, acolhidos.